Olá, amigos. Hoje eu vou continuar a falar sobre essa caminhada que eu estou tendo espiritual e como iniciei essa psicografia toda e como essa relação que eu tenho com Rita de Cássia e com o mundo espiritual, não só com ela, mas também com outros espíritos. Então, interessante também eu comentar para vocês o seguinte, que eu tive que mudar um pouco o meu estilo de vida. Então, quando eu comecei a ter o contato com ela foi começando a me orientar sobre algumas coisas, alguns locais que eu poderia frequentar, algumas coisas que eu deveria mudar na minha alimentação, para que o meu organismo estivesse mais propenso, mais propício, mais disposto, vamos dizer assim, mais sintonizado com o mundo espiritual. Então, dessa forma, é que eu também continuei a minha caminhada. Interessante que quando eu comecei a escrever o primeiro livro, ela marcou o horário, o dia, justamente onde eu pudesse ter mais tranquilidade para receber as mensagens dela, o que ela queria falar. Então, o primeiro livro, que é o Luzes no Passado, eu comecei a escrever. E aí, quando eu terminei o primeiro capítulo, eu fiquei super empolgado, super feliz. Nossa, estou começando uma história. Aí eu perguntei para ela, que tal, irmã? Eu psicografei certinho? Ela disse, negativo. Tem aqui algumas coisas que você não entendeu. Então eu tive que sentar e alguns trechos eu tive que refazer. Porque realmente, durante esse processo, eu não estava ainda 100%, né, em sintonia. A partir do segundo, terceiro capítulo, é que já passei a psicografar o que ela queria, então, mais corretamente. E é interessante dizer para vocês o seguinte, que essa psicografia eu ouço mentalmente, como eu falei no outro vídeo, e eu vejo imagens. Então, muitas das vezes, eu transcrevo o que está acontecendo nessas imagens. É como se eu estivesse vendo um filme e eu descrevesse o que é que está vendo naquele cenário. Então, existem vários personagens e eu descrevo o que eles estão conversando, eu descrevo o local, eu consigo me transportar como sendo, vendo de um outro ângulo, vendo uma parte superior, eu vejo aquele cenário todo de uma maneira completa. Então, é dessa maneira que os livros são escritos. Ou ela vai me ditando, ou eu vou transcrevendo as falas dos personagens. Então, os livros têm capítulos, tem momentos em que eu descrevo o que está acontecendo e tem momentos em que eu descrevo o que o espírito está me falando. Então, é nesse processo que existe a interação. Por exemplo, se eu vejo um rio, um cenário de um rio, aí eu descrevo que aquele rio, ele apresenta-se uma corredeira grande, sob a luz, e existem folhagens próximas. Então é esse cenário que eu passo a escrever. Eu acho interessante esclarecer esse ponto para que as pessoas tenham conhecimento de como é que é feito esse processo de transmissão de história, transmissão de imagem. E a partir daí eu comecei então a psicografar o primeiro livro, que é Luzes no Passado. E ele conta a história de um casal que vai se encontrando em várias encarnações. Ele resume em 3 encarnações. Então eu fico aqui passando para vocês que a partir de agora nós vamos conversar muito sobre reencarnação, encarnação, alma gêmea. Nós vamos começar a entender todo esse processo, porque Deus tem essa característica. Ele quer que todo mundo aprenda por si mesmo, através do nosso livre-arbítrio. E os livros vêm trazendo justamente esse movimento de livre-arbítrio nosso. E que essas reencarnações vão depender muito, se forem mais frequentes ou não, vai depender justamente do que nós vamos decidir no hoje, no agora. Uma outra coisa interessante também que eu quero falar é sobre Rita de Cássia. Ela foi casada, como eu falei, e ela não reencarnou ainda. Muita gente me pergunta, mas ela já reencarnou? Não, ela não reencarnou depois de 1200, na época de 1200 que ela viveu, 1200 e pouco, então ela não houve uma reencarnação. Ela continua no mundo espiritual e ela é uma servidora de Deus, ela é uma irmã de caridade, ela vem nos ajudar a transmitir essas ideias para que possamos conseguir progredir. Então, assim, trazendo
toda essa história, esse contexto que eu falei do primeiro livro. E o que é que acontece? Os personagens, inicialmente, numa época muito distante, numa das encarnações dele, eram pessoas, de certa forma, inimigas. A mulher não gostava do homem, ela era praticamente uma escrava dele. Por quê? Porque os costumes da época e o local onde eles viviam trazia esse contexto de escravidão, uma mulher muito submissa. E a mulher, ela, como personagem, ela não gostava, não se sentia bem. A partir daí ela foi evoluindo numa outra encarnação, que eles tiveram a oportunidade de se reencontrar, onde o amor deles começou a se fortalecer. E numa terceira reencarnação, unidos novamente pelo destino, ou pela um projeto, uma programação da espiritualidade, esse casal se encontra no cenário da Segunda Guerra Mundial, onde ele é um médico num campo de concentração nazista e ela é uma prisioneira do campo de concentração. E num movimento muito difícil de acontecer, de existir um verdadeiro amor entre esses personagens, foi o que surgiu nessa época. Mas o livro não para por aí. O Luzes no Passado, ele não para nesse encontro que eles tiveram e esse amor que eles tiveram no campo de concentração. Esse amor progrediu ainda no mundo espiritual. Existiu também débitos em que tiveram que ser resgatados e puderam ser, vamos dizer, casados para que pudessem evoluir todos esses personagens. Por falar em campo de concentração, uma das viagens que eu fiz também para a Europa, porque vendo todo esse cenário de campo de concentração me deu curiosidade. E eu fui na Alemanha, em Dachau. Não sei se vocês, amigos, já ouviram falar. Foi o primeiro campo de concentração nazista construído por Hitler para abrigar os inimigos políticos dele. E esse campo de concentração, hoje ele é um museu, ele é um campo aberto para uma visita. Então nós fomos, eu e minha família, também numa dessas viagens, e a irmã disse para mim, não, você pode ir, que lá eu vou te dizer o que é que vai acontecer para você. Então nós fomos nesse campo de concentração e ao chegar lá eu não senti absolutamente nada, energia, não senti coisas negativas, não senti absolutamente nada. Visitamos todo o campo, entramos nas câmaras onde havia a liberação de gás, câmaras de gás, e não senti absolutamente nada. Interessante que em Dachau tem uma igreja católica lá dentro, uma capela, existe também um local de culto em que a religião hebraica é contemplada, e existe também um local onde a religião russa, os russos também, eles têm uma homenagem lá para quem sofreu em Dachau. E atrás existe também um convento de freiras que até hoje funciona. E a irmã Rita de Cássia me disse o seguinte, não se preocupe, pode visitar tranquilo o campo de concentração, porque esse campo é como se estivesse blindado, ele tem uma blindagem energética. Então, todo aquele passado de sofrimento das pessoas que sofreram no campo de Dachau, esse sofrimento não tem raiz. Hoje em dia ele é totalmente blindado. Então, quem tiver interesse e quiser conhecer, pode aí conhecer esse campo, que ele não tem nenhuma influência energética. Porque muitas pessoas me perguntaram, mas Cláudio, você não sentiu absolutamente nada? Eu disse, não senti, porque o campo ele tem essa blindagem. Então foi isso que me motivou, foi esse romance, e lá eu imaginei esse casal que encontrou um amor num local muito improvável. Então, para vocês terem uma ideia, que Deus faz com que o amor brote em qualquer situação, a mais improváveis possíveis, sendo o amor verdadeiro, ele vai germinar, ele vai progredir. Isso faz muito bem para essas pessoas envolvidas e faz muito bem para todos nós. Então, amigos, é esse depoimento também que eu queria colocar para vocês na construção desse livro, Luzes no Passado, a história dele e a experiência que eu tive no campo de Dachau. Muito obrigado. E se vocês tiverem perguntas, dúvidas, que a gente possa responder, eu possa interagir com vocês, deixa aqui o questionamento e nós vamos conversando sobre essas perguntas. Eu convido vocês a se inscreverem no meu canal e convido a vocês também a verem meu próximo vídeo, que nós vamos dar sequência a toda essa experiência da psicografia, das histórias
o que é que essas histórias querem trazer para todos nós e como elas se desenvolvem. Grande abraço, amigos.